capítulo 28, essa mensagem aqui dessa noite. Gênesis capítulo 28, no versículo 10. A gente tem falado um pouquinho, pessoal, nos domingos aqui, sobre a escada de Jacó, né? Eu tenho comentado com vocês como foi lindo aquele propósito da escada de Jacó. A Bíblia diz que os anjos do Senhor subiam e desciam pela escada, pessoal. Pastor, como assim? Para você ter uma ideia, tá aqui, pessoal. Só para você ter uma ideia, claro que nem chega perto. Nem chega perto de como foi aquela bênção com o próprio Jacó no deserto e os anjos subindo e descendo por aquela escada. Foi muito lindo, pessoal. Tanto no capítulo 28, no versículo 10, a Bíblia vai declarar assim, pessoal: partiu, pois, Jacó de Berseba e fosse a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. Olha que coisa linda, pessoal. Então a gente já sabe que Jacó ele teve um sonho. Jacó, ele sonhou, e olha qual foi o seu sonho, ó. E eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Irmãos, pensa numa coisa linda. Pensa assim no lugar, porque era noite, pessoal. Né? Como diz aqui no entendimento, era de noite. Eu pergunto para você, pensa num deserto. Pensa no deserto. Deserto tem luz? Deserto, é seco e é tudo escuro, pessoal. Não tem iluminação lá. Não existe iluminação lá no deserto. Então, se o Jacó ele conseguiu ver uma escada, significa que aquela escada ela estava o quê? Iluminada. Pensa numa escada no meio do deserto, tudo escuro, e aquela coisa iluminada assim, pessoal. E Jacó observando aquilo, os anjos subindo e descendo. Pensa nisso. É mais ou menos isso daqui, não chega nem perto. Mas é só para você ter uma ideia que eu coloquei esse banner aqui. Olha como está iluminado isso aqui. Não parece que está de dia, pessoal, mas era noite. Olha que coisa linda, irmão, que foi colocado naquele lugar no deserto. Irmão, só Deus faz isso. E uma coisa que eu falei para o povo de manhã, e eu pergunto para você agora: é normal ter uma escada no deserto? Deserto não é lugar de ter escada. Irmão, você achar uma escada no meio de um deserto não é normal. Irmão, só Deus faz isso. Só Deus, ele vai abençoar algumas pessoas. Você sabe que, assim como aqui nesse versículo 13, né, no capítulo 28, verso 13, a Bíblia está declarando assim, ó: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor. Você sabe que essa aqui foi a primeira vez que Deus falou com Jacó, pessoal? Deus nunca tinha falado com Jacó. Essa aqui foi a primeira vez que Deus ele fala com Jacó diretamente. Eu pergunto para você, você gostaria que Deus falasse com você, sim ou não? Gostaria? Ele está falando hoje aqui, ó, na palavra de Deus. Coisa linda, pastor, ele está aqui falando com você. E naquele dia foi a primeira vez que Deus falou com Jacó, pessoal. Olha que coisa linda, irmãos, que nós estamos presenciando aqui nessa noite. E Deus hoje está falando diretamente com você. Agora, a pergunta que eu lhe faço: ô pastor, por que Deus ele falou assim com Jacó dessa maneira? Deixa eu te explicar por quê. Porque Jacó estava passando a maior luta da vida dele. O maior problema da vida dele, ele estava passando nesse momento aqui. Por quê, pastor? Se você depois quiser ler lá, em Gênesis 27, versículo 41, a Bíblia vai dizer que o irmão de Jacó, que se chamava Esaú, ele fez uma promessa, que ele iria matar a Jacó. O próprio irmão, nós pregamos aqui semana passada, lembram disso? O próprio irmão falou que ia matar o outro irmão. Então Jacó ele sai fugindo daquela cidade, fugindo da sua casa, do seu irmão, e o irmão dele fala assim, Esaú, fala assim: o dia que meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Então Jacó ele sai dali fugindo dali, quando ele está passando a maior luta, a maior dificuldade da vida dele. Foi nessa hora que Deus teve um encontro com Jacó, e Jacó um encontro com Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Deixa eu te falar uma coisa aqui, para você deixar claro aqui agora, né?
essa mensagem para você. Na maior luta da sua vida que você for passar, é essa hora que Deus vai aparecer para você. No maior problema que você enfrentar na sua vida, é essa hora que você vai ver a presença de Deus na tua frente falando contigo. Deus aparece, pessoal, quando nós estamos passando uma luta e um problema. Porque pensa comigo, quando está tudo muito bem na sua vida, é fácil dar glória a Deus, irmãos. É muito simples você falar assim, glória a Deus, aleluia, é fácil. Por quê? Porque a tua vida está boa. Está tudo caminhando muito bem. As bênçãos estão chegando, família convertida, está tudo indo muito bem, glória a Deus e aleluia. Mas a pergunta é, e quando você está passando uma batalha, irmãos? Sabe qual é a realidade? Vou até falar muito forte isso aqui agora. Tem gente, quando está tudo indo muito bem, a pessoa não busca Deus. Essa é a realidade. Está indo tudo bem? Ah, não tem necessidade de ir para a igreja então. Se está tudo bem... Irmão, quantos de nós que estamos aqui hoje, né, não viemos para cá de Deus pela dor? Eu mesmo. Você acha que eu comecei vindo para a igreja, que eu comecei a amar Jesus dentro da minha casa? Ah, eu amo Jesus agora eu vou para a igreja. Não foi assim não, irmãos. Eu tive que tomar lapada. Eu tive que aprender, irmãos, que eu sou dependente de Deus. Foi quando eu mais precisei de alguém para me ajudar, e eu não tive essa pessoa, que eu percebi assim, ó, não, realmente, eu preciso de Jesus. Realmente eu preciso de Deus. E foi aí que Deus começou a transformar a minha vida. E é assim que Ele faz com a nossa vida também. E é assim que Ele começa a tratar a nossa vida. Então, ó, repete assim comigo, vocês estão aqui nessa noite. Repete assim, ó, momento difícil gera intimidade com Deus. É isso. O momento difícil que você está passando é o momento que mais vai gerar intimidade com Deus na sua vida. A situação apertou, a situação complicou. Pastor, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu sei o que você vai fazer. Você vai buscar mais a Deus agora nesse momento. Pastor, eu estou sem esperança, pastor. Eu não sei mais o que eu faço. Pastor, eu estou desesperado com essa situação que eu estou enfrentando na minha vida. Eu sei o que você vai fazer. Fica firme. Continua buscando Deus. É nessa hora, irmãos, nessa hora da luta, do problema que você não tem saída, que você fala assim, eu não tenho para onde ir, mas eu sei que meu Deus vai me ajudar. Eu sei que o meu Deus, Ele vai me dar vitória. Eu sei que meu Deus é aquele que vai me dar o escape. Aquela luz no fim do túnel, só Deus pode te ajudar, pessoal. Só Ele pode te dar todo o livramento. Amém, Jesus? Não tem outro. Então, pensa comigo, tá? Luta, problema, dificuldade, situação difícil, só Deus Ele consegue te ajudar. E é essa hora que você vai ter uma grande intimidade com Deus. Aí no versículo 14, vai dizer assim, irmãos, ó. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a tua família é bendita. E eis que estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu o quê? E eu não sabia. Irmãos, tem luta que a gente passa, que a gente não percebe que Deus está com a gente. Você ouviu isso? Tem problema que nós enfrentamos, que a gente não percebe que Deus está bem ali ajudando a gente. Irmão, a gente entra em desespero, a gente fica desesperado, a gente não sabe o que fazer, a situação começa a ficar difícil, o problema começa a acontecer e você mal percebe que Deus está com você o tempo todo ali. Jacó estava na luta, Jacó estava no problema, mas Deus sempre esteve com ele. Pensa comigo uma coisa, ó. Primeiro ponto, são 4 pontos que eu vou falar para você. Primeiro ponto, sonho vira um projeto. Se você tem um sonho, você vai fazer um projeto nesse sonho. Segunda coisa, vai vir a promessa de Deus. Porque se você tem um sonho, você começa a fazer um projeto, você começa a colocar diante de quem, pessoal? Diante de Deus. É igual a escada de Jacó, que você está fazendo a campanha aqui hoje domingo, certo? Você está fazendo a campanha da escada de Jacó. Então, é essa campanha aqui que você apresenta diante de Deus.
Hoje, por exemplo, a mensagem é sobre prosperidade também. O que você faz na prosperidade? O que você quer adquirir na sua vida? O que você quer receber de Deus? Você tem que botar aqui, ó. Você tem que colocar aqui esse propósito para Deus te abençoar. Então, sonho vira o quê? Projeto. Depois, a promessa de Deus. Porque você coloca diante dele. Você vai ter uma promessa dele que vai vir na palavra, né? Depois, processo. O processo não é fácil, hein? Olha que o processo ele não é fácil de passar, pessoal. Jacó estava passando. O processo, ele não é fácil de passar. Tem processo que é difícil, que é complicado. Mas depois do processo, vem o cumprimento da palavra de Deus. Deus promete para você, e você é colocado no processo, e depois ele vai cumprir essa obra sobre a tua vida. É nessa hora que você vai desfrutar das melhores coisas da sua vida em nome de Jesus. Amém, pessoal? Mas tem que passar por esse processo aqui. Essa luta, esse deserto. Você vai ter que passar por isso. Pastor, mas eu não queria. Eu também não queria. Você acha que eu queria passar pelo processo? Você acha que eu fico orando para Deus assim, Deus, me coloca no deserto? Você acha que eu oro assim? Ih, tá amarrado, irmãos. Eu quero deserto coisa nenhuma. Eu oro para Deus, que o Senhor venha me abençoar, Deus. Que o Senhor venha me dar vitória. Deus, ilumina a minha vida, Deus, me ajuda, Deus. Meu Deus, me ensina tal coisa. Aí Deus vai me ensinando, só que às vezes quando é no deserto. De vez em quando é passando pela prova. E eu passo pela prova dando o quê, pessoal? Dando glória a Deus. Esse que é o ponto que a gente tem que aprender muitas vezes, pessoal. Passar pela prova dando glória a Deus. Fala assim, misericórdia. É isso aí. Lembra de Jacó? Lá depois, lá no capítulo 32, não é agora. Esse aqui é da história de Jacó. Mas lembra que Jacó ele lutou com o quê, pessoal? Lutou com um anjo. Lembra dessa mensagem? O que acontece ali? O Jacó ele luta com o anjo e ele fala, não vou te largar, eu não vou te largar. E o anjo, rapaz, me larga, que a alva já subiu, já está amanhecendo. E o Jacó está lá, não vou largar. E Jacó está segurando lá no homem lá, que era um anjo. E ele começa a segurar, eles começam a lutar a noite toda lutando, a noite toda. E o Jacó fala assim, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Aí daqui a pouco o anjo pegou e soltou a juntura de Jacó, né? Ele vai lá e solta assim, irmão, pensa só. Em uma pancadinha que o anjo deu, soltou isso aqui de Jacó. Jacó desistiu. Ele continuou agarrado no anjo. Só que agora ele estava assim, ó. Não vou largar, eu vou continuar, não vou largar, eu não vou largar, não, você vai me abençoar, anjo, você vai me abençoar. E o anjo abençoou ele. Deus abençoou a Jacó. Deus deu vitória para Jacó. Você quer ser abençoado? Sim ou não? Você não pode desistir. Você tem que permanecer firme até o final. Você tem que permanecer firme com Deus. Você precisa permanecer firme com o Senhor. No versículo 16, a Bíblia vai dizer assim, ó. Acordado, pois, Jacó, do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta do quê, pessoal? Dos céus. Irmão, quando ele fala terrível, não é que é terrível de ruim, tá? Se você ver depois na tradução NBV, né, que é a Nova Bíblia Viva de Portugal, você vai perceber que lá não fala terrível, tá? É porque Jacó estava espantado. Ele estava assim, meu Deus, mas que lugar é esse? Entende? Não é nada de terrível, porque era ruim, né? Porque algumas pessoas interpretam isso aqui como Jacó chamou o lugar de ruim. Não é ruim não, tá? Ele está interpretando aqui e falando assim, meu Deus, que lugar é esse? Ele está ali, né? Como se estivesse ali impactado. É como se ele estivesse ali, meu Deus, o que é isso? O que aconteceu aqui? É uma pessoa que fica chocada com alguma coisa. Então assim, irmãos, o que mais impactou Jacó no deserto? Duas coisas. A escada no deserto, que não é comum ter uma escada no deserto. E o segundo ponto, Deus estava lá e ele não sabia. Olha para mim aqui, ó. A luta que você está passando, o problema que você está enfrentando na sua vida, eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Deus, ele está com você. Ele nunca deixou de estar com você. A luta que você está enfrentando, Deus, ele continua firme no propósito com você. Você só tem que se manter firme, pessoal.
Só tem que se manter na fé diante das situações difíceis que estão aparecendo na sua vida. O próprio Jacó, ele falou, meu Deus, Deus estava comigo o tempo todo e eu não sabia. Que tem hora que a gente está passando uma luta, está passando um problema, e Deus está lá do nosso lado e a gente não sabe. Deus está lá sempre conosco e a gente não entende certas coisas, pessoal. Deixa eu abaixar esse som aqui. E a gente, de vez em quando, não entende essas coisas. É por isso que a gente tem que entender, irmãos. Deus sempre vai estar conosco. Deus sempre vai estar ali, pessoal, nos abençoando, estendendo a mão. Por mais que você ache, minha vida está difícil. Não tem nada difícil, não. Deus está com você o tempo todo. E tem coisa que você tem que passar. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já passou uma luta muito grande na vida? Já passou? Dá até para levantar as duas mãos, né, o Breno? Né, não dá? Levantar, pastor, tem gente que vai fazer assim, ó. Pastor, só não levanto o outro, senão eu caio. É tanta luta que eu passo, pastor, tanta coisa que eu já passei, é tanta situação difícil, pastor, que eu já encontrei. Mas você quer saber de uma coisa? Talvez, lá atrás, se você não tivesse passado por isso, hoje você não estaria aqui. A obreira Lud, hoje não ia ser obreira Lud, ia ser Lud. Entendeu? O pastor Biratã, hoje não ia ser o pastor Biratã, ia ser o Bira. Fala, Bira! Ia ser assim. Você entende isso? É isso, irmãos. Irmão, eu louvo a Deus hoje, né? Hoje que eu entendi. Mas eu louvo a Deus pelos problemas que eu passei na minha vida. Por todas as situações difíceis que eu passei na minha vida. Hoje eu louvo ao Senhor. Jesus, obrigado. Por tudo que eu passei na minha vida. Jesus, obrigado. Por quê, pastor? Porque Ele me fez amadurecer. Ele me fez hoje ter estrutura. Ele me fez hoje entender que a gente não vai ter uma vida fácil aqui na terra. Deus me fez entender esse propósito na minha vida, pessoal. E é aí que a gente não entende de vez em quando. A gente só quer ter bênção, só quer receber bênção. Só que o crente de vez em quando não quer passar nada. Sabe qual é a realidade? O crente está ficando mole demais. A gente só quer receber. A gente só quer bênção. A gente só quer receber vitória. A gente só quer ser abençoado. Mas na hora que o calo aperta, Deus me abandonou. Que abandonou coisa nenhuma, irmãos. É a mesma coisa que Jacó está falando aqui. Ele falou, meu Deus, Deus estava aqui o tempo todo comigo, eu não sabia. Eu não via. Eu não observava. Você quer ver? Olha para trás rapidinho. Olha para trás, pode olhar, pessoal. Vou olhar também. Você está vendo Deus aí? Sim ou não? Não. Mas Ele está aí. Falei você olhar para trás porque é para mais impacto, né? Mas você pode olhar para o lado, você pode olhar para frente. Deus está aí com você. Só que a gente não vê. É a mesma coisa que aconteceu com Jacó, pessoal. Ele olha para um lado, ele olha para o outro e não vê nada. Daqui a pouco surge, né? Num sonho dele, surge lá uma escada. E Deus fala diretamente com ele. Como eu disse, Deus ele fala com você quando você está passando a maior luta da sua vida. Na maior dificuldade que você tiver na sua vida, vai ser a maior intimidade que você vai ter com o Senhor Jesus. Pode apostar. Pastor, eu não concordo. Você não concorda? Então por que tem um monte de gente no leito de hospital que aceita Jesus? Explica pra mim isso aí. Pra mim a matemática não bate, então. Minha filha até escuta uma música cristã que fala, é que a matemática não bate. É que o Deus que a gente serve é um negócio desse aí. Não faz probabilidade, né? Um negócio desse que ela escuta aí. Não dá, irmãos. Não é? É isso que eu quero que você entenda. Irmãos, Deus, Ele vai abençoar a tua vida, mas no momento difícil, é no momento que você mais vai se agarrar a Ele. Não tem jeito. Quando tua vida tá boa, de vez em quando, você fica até meio mole para orar. Porque tá tudo muito bem. Mas quando o calo aperta, meu irmão, sai da frente que aquele crente, ele vira crente de uma tal forma. Porque Deus, de vez em quando, tem que apertar a gente. Que a gente começa a ficar meio mole. A gente vem pra igreja assim, ó. Aí daqui a pouco o calo aperta. Olha como é que muda. Hoje eu vou buscar Deus. Eu vou mudar esse negócio hoje. Eita, agora Deus acertou o negócio contigo, né? Aí não, porque eu não aceito mais. Até um pastor amigo meu vai fazer um propósito lá
Os inconformados. Falei, caramba, pastor, que benção. Qualquer dia eu faço isso aqui. Os inconformados, é verdade. Sabe quem são os inconformados? Aqueles que não aceitam o mal na sua vida. Eu não aceito isso. Aí vai ser os inconformados. Ele vai fazer lá, um pastor amigo meu. Ele falou, vou fazer, pastor, os inconformados. Falei, caramba, que benção. São os inconformados. Como é que você fica inconformado? Quando tem alguma coisa que você está passando e você não aceita aquilo ali. Você não aceita. Eu não aceito esse mal. Eu não me conformo com isso. É nessa hora que eu estou te explicando. A luta que você enfrenta, o momento agora, que você está passando agora, vai ser o momento que você mais vai ter intimidade com Deus. Porque você está precisando. Você precisa disso. As pessoas entram na igreja e pedem a Deus, Deus, eu estou passando uma luta, estou passando um problema. Aí daqui a pouco vai embora. Deus resolveu o problema. A pessoa sai. Daqui a pouco aperta de novo, a pessoa volta para a igreja. Se Deus não apertasse, a pessoa nunca mais voltava na igreja. Tem que passar. Todos nós temos que passar por problemas e passar por lutas também. Amém, pessoal? Versículo 18 vai dizer assim, ó. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, antes, era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o que, pessoal? Te darei o dízimo. Diga a glória a Deus. Irmãos, olha que coisa linda, irmãos. O Jacó está apresentando a vida dele diante do Senhor. Alguns vão dizer assim, pastor, mas ele falou só que ia dar o dízimo se Deus desse para ele. Irmãos, o cara não tinha nada. O cara estava dormindo no chão. E o travesseiro dele era o quê? Uma pedra. Ele ia dar dízimo de quê? Sabe o que ele fez? Ele pegou, olha a fé desse cara, irmão. Ele pegou a pedra, jogou azeite na pedra. Ele falou, não tem nada para oferecer? Peraí, Deus, eu vou fazer atos de fé aqui, ó. E tudo que o Senhor me der, eu vou consagrar e eu vou dar o dízimo ao Senhor. Ele pega a pedra e joga azeite na pedra, irmão. E aquela pedra ele coloca uma coluna, aquilo ali ia ser a verdadeira casa de Deus. Olha que testemunho lindo que Jacó fez aqui. E é isso que eu quero que você entenda. Quando você está passando uma luta, ao invés de você se acovardar e você recuar, você tem que ir mais para frente. Pastor, estou passando uma batalha. Tá, qual é a sua decisão? Não, pastor, eu vou desistir. Você não vai receber bênção nenhuma de Deus. Porque você está desistindo, você está parando. Não, pastor, eu sou um dos inconformados, né? Como um amigo meu vai fazer. Pastor, eu sou um dos inconformados. Amém. Então vai para cima, não desista. Porque Deus ele vai te dar vitória. Deus ele vai te abençoar. Começa a fazer atos de fé. Começa a fazer as bênçãos diante de Deus. Não para. Começa a ser diferente com Deus, irmãos. Começa a fazer coisas que você nunca fez na tua vida. Começa a fazer coisas que você vai chamar a atenção de Deus. Pessoas que chamaram a atenção de Deus na Bíblia foram abençoadas. Lembra do cego? Jesus, tem misericórdia de mim. Lembra disso? Ele chamou a atenção de Jesus. Jesus voltou e abençoou aquele cego. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela entra no meio de todo mundo, ela toca nas orlas, nas vestes de Jesus, e ela recebe a bênção dela. Ou aquele paralítico que desceu no telhado, lembra disso? Ele chamou a atenção de Jesus. Jesus abençoou aquele homem. Então todas as pessoas que chamaram a atenção de Jesus, Jesus abençoou. Jesus deu a vitória. E eu preciso que você entenda isso aqui nessa noite. Quando você está passando uma luta, nessa hora, no momento de luta, no momento de dificuldade que você está passando, se você se agarrar em Deus, se você não fraquejar e for para cima e começar a fazer atos de fé, irmão, Deus vai te abençoar. Não tem como Ele não fazer isso para você. Não tem como. Deus ama pessoas que se esforçam, irmãos. Pessoas que vão para cima. Pessoas que em vez de ficar para baixo, a pessoa vai para cima. Fala assim, Deus, eu não aceito isso. Eu estou te falando. Essa luta que você está enfrentando é para você se agarrar mais a Deus. É para você poder estar mais próximo de Deus. Se aproxima mais de Deus, que Deus vai te dar vitória.
Deus vai te abençoar. Como diz aqui, né, no versículo 22, né? Aqui disse no verso 22, disse assim, ó, cadê o versículo 22? Pulei aqui. Diz assim no verso 22, ó. E esta pedra que tem imposto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Jacó fez algo ali que ninguém tinha feito. Jogar ali óleo em cima de uma pedra. Olha a diferença, irmãos. E Deus abençoou no final. Pastor, onde é que diz que Deus abençoou? Está aqui, ó. Capítulo 30, versículo 43. Capítulo 30, verso 43. Ainda em Gênesis, tá? Capítulo 30, verso 43. Vai dizer assim, ó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e o quê? E jumentos. Irmão, Jacó cresceu abundantemente naquela terra. Jacó teve muitas bênçãos diante de Deus. E é essa mensagem aqui que nós precisamos compreender. Toda vez que você estiver passando uma luta, lembre-se disso. Deus quer te abençoar. Deus quer que você se aproxime mais dele. Deus quer que você fique mais próximo dele. Porque se Deus desse uma vida perfeita, como eu disse, hoje você não ia estar aqui. Se eu no passado tivesse uma vida perfeita, hoje eu não ia ser o pastor Ubiratã. Como eu disse, eu ia ser o Bira. Só isso. Como os amigos me chamavam lá no futebol, né? Na minha época de futebol, eles falavam lá. Eles falavam, fala Bira. O garotinho dando tchau lá fora. Ele falava assim, fala Bira. Né? Os amigos falavam assim, eu ia ser só o Bira. Hoje não, hoje eu sou um servo de Deus. Hoje eu sou o pastor Ubiratã. Hoje eu sou aquele que prega a palavra de Deus e Deus me usa, pessoal. Mas eu precisei passar por alguma coisa lá atrás, para Deus me colocar aqui hoje pregando essa mensagem para você. Amém, Jesus? Então, crie essa intimidade com Deus. Pastor, como é que eu crio isso? No momento da dificuldade, no momento da dor. É nessa hora que Deus mais vai te abençoar e você vai ter uma intimidade com Deus extraordinária em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus que ele merece? Glória a Deus. Deus é poderoso. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ó, e você de casa, que você está aí hoje, né, nesse ato de fé também, você escutou essa mensagem. Se essa palavra foi bênção para você hoje, essa mensagem, né, eu digo para você que toda vez que você passar uma luta, que você passar um problema, você precisa se agarrar mais em Deus, irmãos. Se agarra mais no Senhor Jesus, tá? E se essa mensagem hoje foi bênção para você, e você sentir no coração de fazer uma oferta, faça uma oferta de amor. Faça uma oferta de carinho para Deus poder te abençoar em nome de Jesus. Amém? A minha obreira vai estar passando aqui com o envelope do dízimo e da oferta. Pode passar lá, obreira Lute. E aqui embaixo, eu vou estar colocando aqui a chave, né, para você poder fazer uma oferta, tá? Pode ser no QR Code ou pode ser também na chave Pix. Se for na chave Pix, é doacões@iigd.com.br. Mas você manda o comprovante para mim, tá? Não deixe de mandar o comprovante no WhatsApp para eu poder anexar na boleta da igreja, tá? Para poder a gente pagar o aluguel da igreja, pagar as contas da igreja em nome de Jesus, sem que nada falte na tua vida, tá? Em nome de Jesus. O celular para você mandar o comprovante é 21 9 7690 4035. 21 9 7690 4035. Você manda o comprovante para mim lá. Aqui, pastor, eu ouvi, Deus tocou no meu coração e está aqui essa mensagem da parte de Deus, amém? Que Deus já abençoe, tá? Em nome de Jesus. Amém, pessoal?